Lá, a última atividade do planejamento e controle da produção é a atividade de programação e é dela que a gente vai falar aqui nesse tópico de aula. Em relação às atividades de programação, nós temos, vou falar para vocês sobre o gráfico de Gantt, sobre a programação para frente e para trás e sobre a programação empurrada e a programação puxada. Então, o gráfico de Gantt, o que seria esse gráfico? Aqui nós temos um exemplo onde eu tenho o trabalho que eu vou realizar nas linhas e nas colunas eu tenho a data que eu vou, o tempo, né? Uma tabela de tempo aqui, ó, começando numa segunda-feira, dia 5 e finalizando numa terça-feira, dia 13. Aqui, ó, a gente tem a legenda. Então, o que está dentro aqui, né, desse limite, significa que foi o tempo programado. O que está pintado de verde seria o andamento real dessas atividades, da execução das atividades. E essa seta aqui identifica o momento em que a gente se encontra. Então, o que a gente tem aqui, ó? A empresa ela vai fazer uma mesa e essa mesa, o planejamento foi feito para que se inicie no dia 5, na segunda-feira do dia 5, e se finalize na quinta-feira, dia 8. As prateleiras planejou-se iniciar na terça-feira, dia 6, e finalizar na segunda-feira, dia 12. As unidades de cozinha, o início está previsto para o dia 9, numa sexta-feira, e o término para uma terça-feira, dia 13. E a cama, o início está previsto para o dia 5 e término no dia 7, que é uma quarta-feira. Notem aqui, ó, que nós estamos aqui. Então, nós estamos nessa seta aqui, ó. Nós estamos no início do dia 8. Então, se a gente comparar aqui o trabalho, que seria a mesa, podemos dizer que esse trabalho está em dia. Porque aqui, ó, no início do dia 8, eu tinha realizado o que eu deveria ter realizado para esse trabalho. Se a gente analisar aqui as prateleiras, ó, eu estou atrasado, porque o verdinho deveria estar aqui junto com a minha seta e não está. Então, isso significa que essa atividade está atrasada. As unidades de cozinha, eu vou iniciar só para frente, né, da data em que eu estou. Então, eu ainda não posso falar nada dela, porque eu ainda não iniciei essa atividade, não está planejado o início dessa atividade nessa data que eu estou analisando, que é o dia 8. E a cama, a gente nota também, ó, que era para ela estar pronta no início do dia 8, só que ela não está. Então, o progresso real, ó, ela está atrasada. Então, esse gráfico, ele serve para nos mostrar isso. Quais atividades que devem ser feitas, em que momento que devem ser feitas, né, o tempo de duração e se elas estão em dia ou não. Tá? Então, eu utilizo o gráfico de Gantt para isso, tá? Para verificar se o que foi planejado realmente está sendo executado. Já quando a gente fala de programação para frente e para trás, o que seria isso? A programação para frente seria eu iniciar, né, o mais rápido possível aquela minha atividade, para eu terminar essa atividade o mais rápido possível também. E a programação para trás é o contrário, eu vou iniciar essa atividade no máximo que eu posso iniciar para entregar no horário, né, na data que foi prometida de entrega. Então, se a gente observar aqui esse exemplo da lavanderia. Então, uma lavanderia, ela leva 6 horas para lavar, secar e passar um lote de macacões. O trabalho é coletado às 8, ou seja, a partir das 8 eu já posso iniciar essa atividade se eu desejar. E ele deve ser retirado às 16 horas, ou seja, a partir às 16 horas, o meu cliente vai buscar esse lote de macacões. Então, eu preciso estar com todo o lote finalizado, né? No caso, como a última atividade é passar, então, às 16 horas eu preciso estar com esse lote todo passado.
E aí, como que a gente tem aqui, ó? Eu tenho a tarefa, né, que seria, eu vou ler aqui, ó, de baixo para cima, que seria a tarefa de lavar, depois secar e depois passar. E eu tenho o tempo de duração de cada uma dessas tarefas aqui. Então, lavar demora 3 horas, secar demora 2 horas e passar demora 1 hora. Se eu for fazer a minha programação para trás, o que eu vou pensar? Como que eu vou pensar? Eu vou pensar da última tarefa para a primeira. Então, se eu preciso entregar esse lote às 16 horas e eu levo 1 hora para passar, eu vou começar a passar esse lote às 15 horas. Então, ó, de 15 para 16 é 1 hora. Então, é o tempo que eu levo para passar. Se eu levo 2 horas para secar e às 15 horas eu preciso que todo o lote esteja seco para eu começar a passar, então eu vou contar 2 horas antes dessas 15 horas, que seria 1 hora da tarde. Então, eu vou colocar para secar esses macacões às 13 horas. E se eu levo 3 horas para lavar, eu vou considerar 3 horas antes, né, daqui da 1 hora da tarde para o início da lavagem. Então, 3 horas antes significa que eu vou iniciar o meu trabalho às 10 horas da manhã. Tá? Então, se eu fizer a programação para trás, eu inicio o meu trabalho o mais tarde possível, que seria às 10 horas da manhã. E, iniciando às 10 horas da manhã, eu consigo entregar às 16 horas da tarde, que é o tempo, né, de 6 horas que eu levo para executar todos os trabalhos. Já se eu fizer a programação para frente, eu começo da primeira atividade no momento mais rápido que eu puder fazer, que no caso seria às 8 horas da manhã. E eu vou considerando dessa maneira, ó, eu inicio às 8, se eu levo 3 horas para lavar, eu conto 3 horas a partir das 8. Então, 3 horas a partir das 8 vai dar 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, eu já estou com os macacões limpos para começar a secar. Se demora 2 horas para secar, então eu vou considerar 2 horas a partir daqui, ó. Então, às 11, meio-dia, a 1 hora. E a 1 hora eu vou começar a passar esses macacões. Então, eu vou estar com o meu lote de macacões pronto às 14 horas, né? Às 2 horas da tarde, já que demora 1 hora para passar. Tá? Então, nos dois casos, eu levei o mesmo tempo para fazer aqui as atividades. Só que um eu comecei o mais tarde possível e o outro o mais cedo possível. Os dois eu vou conseguir entregar, né? Eu me planejei a programação para entregar às 4 horas da tarde. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? A gente, do início, né, das 8 até as 10, eu tive 2 horas antes de iniciar essa atividade. E nesse caso aqui, das 14, que é a hora que fica pronto aqui, até as 16, que é a hora que vão buscar, eu também tenho 2 horas de folga. Tá? Então, é assim que a gente faz a programação para frente e a programação para trás. Aí, quais são as vantagens, então, da programação para frente, né? Que é aquela onde eu começo o mais rápido possível. Então, é a auto-utilização do pessoal. Então, os trabalhadores sempre começam a trabalhar e eu mantenho esses trabalhadores ocupados. É uma operação mais flexível, né? Porque as folgas de tempo no sistema permitem que trabalho inesperado seja programado. Ou seja, vamos supor que eu tive algum problema com uma das minhas máquinas, né, na lavanderia. Se eu comecei o mais cedo possível, eu tenho uma folga entre o tempo que eu termino e o tempo que eu vou entregar. E essa folga, né, seria o que pode acontecer uma coisa de inesperado e eu conseguir resolver nesse período de tempo e não atrasar a entrega. E as vantagens da programação para trás, né? Custos mais baixos com materiais, porque eu só vou usar esses materiais no momento que eu realmente precisar usá-los.
e é menos exposto ao risco no caso de mudança de programação pelo consumidor. Aqui a gente está passando um exemplo simples, mas o consumidor ele pode alterar a data que ele quer de entrega. Então, se a gente deixa para fazer no último momento, a gente tem uma flexibilidade maior para a alteração dessa data. Tá? E a programação para trás tende a focar as operações nas datas prometidas, né? Como a gente viu lá no sequenciamento, então esse tipo de programação tende a focar a programação nas datas, a operação, né, nas datas prometidas.